Concentração. Vamos lá. Bom dia, povo de Deus. Bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Esse Apegando-se hoje é de muito ensino para as nossas vidas. A gente vai estudar sobre a palavra de Deus, mas a gente precisa ficar atento àquilo que Deus está falando conosco, para a gente não repetir erros. A gente vai ver a repetição de erros. E, assim, aquele povo naquele tempo, eles não tinham essa informação, né? As escrituras não estavam ali redigidas, mas nós aqui temos, né, essa palavra para direcionar a nossa vida. Então, vamos orar, né? Ai, Pai, obrigada, obrigada pela tua mão poderosa, pelo teu amor imensurável, Senhor, pela tua paciência infinita, Deus, conosco, pela tua perseverança em realizar o teu plano através das nossas vidas, apesar de nós. Obrigada, Deus, pelo teu amor, que o teu Espírito Santo esteja conosco nesse período, nesse momento que vamos ter agora, para aprendermos mais de ti, do teu desejo, do teu amor, do teu cuidado, e que nós possamos nos esforçar para fazer a nossa parte também. Obrigada, em nome de Jesus. Amém, amém, amados. Vamos passar aqui rapidinho, hoje muita coisa importante. A gente viu na semana passada, né? Os capítulos 12 a 14, muita coisa importante ali. Nós vimos que Abraão partiu de Harã em obediência à aliança que o Senhor propôs, né? Ele partiu com a família, com os bens, com 318 soldados treinados, que a gente vai ver mais para frente aqui, né? No 14:14, como foi isso. E o destino deles era Canaã, mas a gente viu que eles pararam na planície de Moré, e ali Abrão edificou um altar. Depois Abrão ergueu outro altar entre Betel e Ai, e aí houve fome na terra, e Abraão foi para o Egito, né? E ali teve aquele episódio de ele pedir a Sarai para ocultar de Faraó que ela era sua esposa, e aí deu uma confusão tremenda, né? E aí o faraó expulsou eles de lá, mas eles saíram de lá com muitos bens, né? Muito gado, muito ouro. E aí a gente vê no capítulo 13 que Abrão volta para Canaã riquíssimo, né? E ali, de novo, ele volta para Betel e Ai, entre Betel e Ai, ele vai naquele altar que ele tinha construído antes, e ele, de novo, né, invoca o nome do Senhor. E aí a gente vê que depois disso, Abraão e Ló se separam, e o que acontece ali é que Ló, apesar de ser liderado e mentoreado por aquele líder, né, por aquele patriarca, ele simplesmente escolheu o melhor às vistas dele, né? A planície irrigada, cheia de rios, cheia o vale, né? Todo cheio de bom para a agricultura, bom para o gado, e ele escolheu aquele lugar, né? E às vezes a coisa muito fácil não é a melhor coisa do mundo, né? É bom a gente precisar do Senhor, é bom um apertozinho. E aí, já para o final, no capítulo 14, nós vimos que a região onde Ló morava, ela foi invadida e foi conquistada por reis, né? Reis do norte. Na verdade, 4 reis vieram e aí levaram a família de Ló e os bens de Ló, mas aí Abrão resolveu, ficou sabendo, né? Resolveu interferir, e ele foi lá e resgatou. Veja bem, aquela família e aqueles bens, com aqueles 318 soldados que nasceram na casa dele, né, eram criados, que ele treinou, e ele foi lá e conquistou, né, mas com a mão poderosa do Senhor do lado dele, claro, né? Agora, a marca, né, disso tudo. O importante aqui não é que ele ganhou a guerra, porque o Senhor estava com ele, ele ganhou aquela guerra, mas é que ele voltou
e ele agradeceu ao Senhor. Ele deu o dízimo de tudo, né? Lembra que não havia isso na lei ainda. A lei ainda vem lá à frente com Moisés, mas ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Ele fez um reconhecimento, né, daquilo que Deus tinha trazido para as mãos dele, e mais ainda, ele não aceitou a oferta dos bens do rei de Sodoma. O rei de Sodoma disse a ele: me dê as pessoas e fique com os bens todos. E lembra que eles eram da parte rica, né, da terra, mas eu vou pegar aqui o versículo 23 do capítulo 14, diz Abraão, né? Não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abraão. Ele não aceitou nada do maligno e ele ofertou a Deus. Esse tem que ser o nosso papel também. Se liga aí. E agora vamos começar com o capítulo 15, tá? Isso aí foi o da semana passada que a gente estava lembrando. E aí, esse capítulo 15 tem reafirmações de Deus, né? Sobre aquela aliança que ele já tinha proposto, mas a forma da apresentação é muito mais contundente, né? Versículo 1 do capítulo 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Olha, minha gente, Abrão tinha acabado de voltar de uma guerra, onde ele venceu aquele Kedor Laomer, né? Seus aliados com aqueles 318 homens. Isso eu amo isso, eu chamo isso de assinatura do Senhor, sabe? Só com aquilo, completamente improvável, ele ganhou. E aí o Senhor diz a ele: não tema, não tenha medo, não ache que eles vêm atrás. Ele podia estar pensando assim: ah, esse povo vai fazer uma retaliação aqui comigo, vão me pegar aqui desprevenido. Aí o Senhor veio a ele e disse: eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção. E é isso que ele diz para nós hoje: eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção. Você não precisa se preocupar com o mal, porque o mal, ele é controlado por mim, ele está no meu controle, está nas minhas mãos, né? E Deus diz também que a recompensa dele será muito grande. E é interessante porque muitas vezes, se a gente ouvir isso, a gente diz assim: ah, eu vou ganhar uma promoção no emprego, né? Eu vou ganhar uma herança, né? Eu vou ganhar um presente muito bacana. A gente pensa muito em coisas materiais. Qual era a herança que o Senhor ia dar a Abrão? Ele ia dar uma nação, nações, na verdade, e essas nações iriam abençoar a terra. Os valores de Deus são muito diferentes dos nossos, e a gente pode muito bem, é muito bom para nós, se a gente começar a alinhar os nossos valores com os valores eternos do Pai. Tá bem? Então, continuando aqui, Abraão aproveitou, né, aquela oportunidade que o Senhor estava falando com ele, né, para se abrir com o Senhor. Ele chegou lá, por falar nisso, né? Aí a gente vê nos versículos 2 e 3. Abrão, porém, perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco. Não era filho dele, era um servo, né? Um servo de confiança. Que naquela época era assim: você não tem herdeiros, né, de sangue, então, de repente, alguém da sua casa vira o herdeiro das suas coisas. E aí, no versículo 3, ele acrescentou: veja, tu não me deste descendência. Ele está falando no passado, né? Tu não me deste, como se tudo tivesse acabado. Gente, para Deus, só acaba quando termina, tá? Ele disse: tu não me deste descendência, um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Deus ama um coração honesto. Eu vou dizer, se você está aperreado, se você está chateado, se você está achando que Deus foi injusto com você, fale com Ele.
Fale com ele, se rasgue diante de Deus. Olha, a gente vê exemplos, a gente vê Jó, a gente vê Davi, se rasgue diante do Senhor, porque o Senhor realmente, ele realmente quer que você se abra com ele. Ele sabe o que você está sentindo, ele sabe o que você está pensando, mas ele quer que você se abra com ele. Então, faça isso, né? Versículos 4 a 6. Então, a palavra do Senhor veio a ele. O seu herdeiro não será esse, aquele Eliezer de Damasco que ele estava pensando, né? Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Eu não sei se você pode, eu sei que eu não posso. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Gente, a gente acabou de passar por um episódio, né, um momento, minutos atrás, em que aquele homem, Abrão, estava aflito diante do Senhor. Senhor, você não me deu uma descendência. Como é que vai ser isso, esse negócio, né, da aliança que você propôs? Aí o Senhor disse, olha, não vai ser Eliezer, vai ser alguém gerado por você, e venha para aqui para fora, vou lhe mostrar. Tá vendo as estrelas ali? Você pode contar? Não sei se você pode contar, mas esse é o número de descendentes que você vai ter, o número de estrelas ali. E a palavra diz aqui nesse versículo 6 que Abrão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Ele estava com idade avançada, a gente sabe disso. Ele estava sem filhos, Abrão, e ele estava assim, contra todas as expectativas, mas a palavra diz que Abrão creu. Abrão creu. E aí isso deu crédito a ele. Gente, Deus só quer o nosso coração. Ele quer a nossa fé. E isso, se você nunca entendeu isso antes, entenda isso hoje. É pela fé. É pela fé. A gente fala assim: ah, é pela fé que você é salvo. É pela fé que você conquista o coração de Deus. Pare de querer resolver as coisas por você mesma. Eu vou alcançar isso, eu vou juntar o dinheiro, eu vou fazer não sei o quê, eu vou carregar aquelas coisas, eu vou realizar essa obra. Eu. Para com isso. Entrega ao Senhor a tua vida inteira, todos os teus projetos, e Ele vai estar contigo. E esse versículo ele é repetido, minha gente, em toda a ministração, todo ensino a respeito de salvação. Versículo 6, repetindo: Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ele creu. E aí tem uma carta de Paulo aos Romanos que nós já estudamos aqui. Se você não lembra, vá lá. Eu fui essa semana olhar Romanos 4. Esse versículo aparece em Romanos 4:3, Romanos 4:9, Romanos 4:22, minha gente. Também aparece em outros livros, né? Apareceu em Gálatas 3:6, mas é importante a gente voltar lá, porque aquele livro de Romanos é um tratado, né? A gente viu que é um tratado jurídico mesmo, porque trata-se de uma aliança, de um acordo, e essa frase, né, aqui no versículo 6, ela é chave para a nossa salvação, e a gente precisa se ater a ela, tá? Lembrar-se. E aí, a seguir, passando disso, né? Abrão pede a Deus para aumentar a sua visão. Vê mesmo como ele diz isso. Versículo 8, né? Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como vou saber que tomarei posse dela, da terra, né? Pelo jeito, a fé de Abrão era do tamanho de um grão de mostarda. Vocês não acham, não? Olha aqui, Deus acabou de afirmar: vai ser alguém, né? Um varão nascido de você. Você vai gerar. Ele, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Às vezes você fica ali questionando, né? Eu não estou vendo isso. Maria fez a mesma coisa, viu, minha gente? Como é que eu vou ter um filho se eu não conheço homem, se eu sou virgem, né? E aí, Deus responde, eu amo isso.
Eu amo isso. Cada frase que Deus, isso é um diálogo, vocês percebem? Isso é uma conversa que Deus está levando com Abraão ali. Versículo 9. Deus diz só a ele, preste atenção. Traga-me uma vasilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Que viagem é essa? Que viagem é essa? De repente ele pergunta assim: como é que eu vou saber que isso vai acontecer mesmo, né? Meu Deus, Deus diz assim: vamos assinar um contrato. Assinar um contrato. Se você for lá em Jeremias, o livro do profeta Jeremias, capítulo 34, versículos 18 a 20, você vai ver como naquela época, naquele povo, um acordo ele era assinado com um ato. Era um ato. Eles pegavam um boi, um novilho, cortavam ao meio, colocavam um lado e um lado do outro, e aquelas pessoas que estavam fazendo o acordo, elas passavam pelo meio. Era como se elas estivessem dizendo: se eu não fizer isso que a gente está concordando aqui, eu vou morrer, eu vou ficar despedaçado como esse animal. Só um instantinho. Isso era um acordo. Deus estava chamando Abraão para assinar um acordo com ele. E aí vê o que diz o versículo 12. Lê aí o 12, minha gente, que coisa mais linda. Ele diz assim: ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Isso aqui, claro, não está escrito explicitamente na Bíblia, mas talvez indique que agora o Senhor colocou Abrão para dormir e falou com ele em sonhos. Você sabe que Deus fala conosco de várias maneiras diferentes. Você pode ter uma visão, você pode ouvir um som, você pode ter uma impressão, né? E ali a Bíblia diz que Abrão foi tomado por um sono profundo. E eu creio mesmo que ele ouviu tudo mais em sonhos. Versos 13 a 16. Deus vai declarar a Abrão o que vai acontecer com ele e com a família dele. Vê só. Então, o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Tudinho ali, a fichinha completa, né? Mas eu castigarei a nação, né? No caso, o Egito, a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Disse até que ele ia morrer bem velhinho, e ia tranquilo, ia morrer na guerra, não ia morrer de fome, né? A quarta geração, diz o versículo 16, os seus dependentes voltarão para cá, descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus tem um tempo para tudo e ele também tem um motivo para tudo, né? Essa coisa da quarta geração que a gente viu aí no versículo 16, ela pode ser conferida no texto, né? Eu fiz um resuminho aí, se você tiver com lápis e papel, pode anotar, né? Êxodo, tudo no livro de Êxodo, versículos 6, capítulo 6, né? Êxodo 6, versículos 16, 18 e 20. Você vai ver que a gente estava falando de Jacó, né? Que é de Israel indo, né? Indo para o Egito. Foi Jacó que levou seu filho Levi, ou ao contrário, né? Levi levou Jacó. Aí depois teve Coate, que era filho de Levi. Depois teve Arão, filho de Coate. E Arão foi o pai de Moisés, a quarta geração, tá? Foi quando eles voltaram para cá. Tudo certinho, Deus dizendo para eles, historicamente comprovado. E aí o versículo 17 diz assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou
por entre os pedaços dos animais. Olha, essa tocha. Aí eu ficava assim, o que é isso? É Deus assinando o contrato. Lembra que eu falei que as partes passavam pelo meio, né, do boi dividido, do novilho dividido, eles passavam pelo meio. Aqui é muito importante a gente ver que Deus passou sozinho. Moisés ficou só olhando, só Moisés, ó. Arão ficou só olhando, ele ficou só assistindo esse negócio, né? Ele viu o quê? A palavra diz assim: eis que um fogareiro esfumaçante, a mesma coisa, né? Do Monte Sinai. Você for lá em Êxodo 19, 18, você vai ver a mesma coisa, é uma fumaça como de uma fornalha ali, é a presença do Senhor marcada, né? E aí tem uma tocha acesa, tá no versículo 17. Se você for lá em Êxodo 3:4, você vai ver uma tocha acesa, como no chamado de Moisés. Lembra que tinha a sarça ardente, como se fosse uma tocha acesa, né? Isso é o nosso Deus que tem uma assinatura de fogo assinando um contrato que ele assinou comigo e com você, viu? Nós somos parte desse contrato. Se liga aí, né? E aí, um detalhe bem importante, assim, sutil que eu vi nos comentários, Deus assinou essa aliança sozinho. A realização dessa aliança, ela vai ser verdade e ela não depende nem de mim nem de você, porque Deus é que garante a execução. Deus é que garante a execução dessa aliança. Amém? E aí vamos passando rapidinho, versículos 18 a 21, que é o final, né, desse capítulo. Aí tem a aliança das fronteiras, minha gente, preste atenção, né? Deus está estabelecendo o território de Israel ali nesse lugar. Eu não vou ler porque ele vai falar alguma coisa, somente como assim, do Rio Nilo até o Rio Eufrates, tá? E aí os estudiosos falam assim que os hebreus, na verdade, só tiveram posse total da terra prometida nos reinados de Davi e Salomão, tá? Se liga, porque Deus promete, ele quer fazer as coisas, mas a gente fica puxando para cá. Muitas promessas de Deus são assim: eu estou lhe oferecendo isso, feita a salvação, mas você pega se você quiser. Então, isso só vem a ser realidade para você, se você quiser, é realidade para Deus. E aí o que que acontece? Hoje, né, essa terra do Rio Nilo até o Rio Eufrates tem, além de Israel, né, tem a Península Arábica, tem todo o Líbano, a nação do Líbano hoje, a maior parte da Síria está lá e também boa parte do Iraque. Então, hoje em dia, isso tudo não pertence a Israel, mas se você for olhar na Bíblia, já pertenceu. Eu vou dar aqui duas referências para você. Primeira Reis 8. Todas as duas estão em Primeira Reis 8. 10, versículos 10 e 11, diz assim: quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Lembra daquilo, né? Do momento da consagração, né? Do templo de Salomão? Pois é. Aí, em 1 Reis 8:65 diz lá, presta atenção ao detalhe. E foi assim que Salomão, junto com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Leboamate até o ribeiro do Egito. Comemoraram diante do Senhor, nosso Deus, durante 7 dias. Leboamate é exatamente na região do Eufrates, como o Senhor tinha dito. E o outro lado, o ribeiro do Egito, na verdade, é o rio Nilo. Então, você vê que Deus cumpriu a sua palavra, né? Às vezes você pode dizer assim, mas é que esse espaço agora pertence a outras nações. Sim, mas um dia já pertenceu, no tempo áureo de homens obedientes, né? Na verdade, essa referência é no tempo de Salomão, mas a gente sabe que Salomão, ele não era um conquistador, ele herdou tudo do pai. Davi era o conquistador e queria fazer aquele templo, mas Deus disse: não, quem vai fazer é o seu filho, porque você tem as mãos
manchadas de sangue, né? Bom, vamos rapidinho para o capítulo 16. Tem uma história que vocês conhecem muito. Vocês conhecem muito a história, né? De Sarai, com a sua serva H, com Ismael. Mas se liga no que Deus está falando para mim e para você. Não é uma história, minha gente, é uma revelação, tá? Versículos 1 e 2 do capítulo 16. Depois Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera filho nenhum. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Minha gente, Sarai, primeiro, está botando a culpa no Senhor. O Senhor me impediu de ter filhos. Pense. Olha, essa Sarai é uma onda, viu? Aí, outra coisa, ela quer ajudar Deus a cumprir a promessa, a aliança que ele tinha feito com Abrão. Aí diz assim, ó, ele não resolveu, então agora eu vou resolver. Tá aqui a minha serva H, trans com ela aí, porque vai ver que Deus quer assim. Ela estava realmente avariada do juízo ali, né? E aí, eu quero dizer a vocês, minha gente, que essa oferta que ela fez era algo comum naquela época, era algo que se fazia. Uma mulher estéril, ela oferecia a sua escrava, normalmente eles tinham uma serva pessoal, aí aquela escrava era assim, aquela história, sabe, aqueles bebês, né, que são gerados fora do útero de uma mãe, porque ela não consegue sustentar, né? Então, era mais ou menos assim. E aí, aquilo seria normal do ponto de vista humano, mas a gente precisa entender aqui, primeiro, a motivação do coração de Sarai, que é aquela história, o Senhor me impediu de ter filhos, e a gente já sabe a história que o Senhor não impediu coisa nenhuma, porque a história ainda não acabou, ela não teve paciência de esperar, e ela quis resolver aquele problema com a barriga de aluguel da Agar, né? A gente precisa ter muito cuidado para não fazer isso também, minha gente, porque a gente às vezes não tem paciência de esperar a realização dos sonhos de Deus na nossa vida. E a gente fica atropelando, né? A gente tem uma promessa, né? Deus diz assim: ah, você vai ser um pastor, você vai ter uma grande igreja, não sei o que lá, você está atropelando, né? O teu instrutor, o teu discipulador, o teu mentor que Deus botou ali para fazer você crescer, aprender, se preparar para aquilo que Deus vai trazer, mas você vai, oh, não, Deus me disse que é aquilo dali, é aquilo dali, mas há um processo, aprenda isso. Há um processo na nossa vida. A gente não pode simplesmente sair derrubando as paredes e chegando no alvo que Deus falou para a gente. Ele disse isso como motivação. Eu vou lhe dar um dia, mas tem um tempo aqui. Vamos continuando, né? Versículos 3 e 4, eles têm palavras-chave. Eu estou indo no detalhe, porque realmente é importante para mim e para você. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a deu a Abrão, o seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão vivia em Canaã. Ele deitou-se com Agar e essa engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Algumas versões trazem até ela que Agar amaldiçoou a sua senhora. Minha gente, note o comportamento. Eu notei isso aí. Realmente, né? Vendo os estudos de alguns comentaristas dizendo, veja que o comportamento de Sarai, ele foi similar ao comportamento de Eva. Veja as palavras que foram usadas aqui. Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar. Lembra do que Eva fez no paraíso? Ela tomou a fruta. Ela tomou a fruta. E o que é que ela fez? Ela ofereceu a Adão. E o que é que Sarai fez? Ela deu a serva, né? Ela tomou Agar,
a serva egípcia, e deu a Abraão, seu marido. E aí, o que aconteceu? O Abrão, ele foi igualzinho a Adão naquela história. Aí ele disse: Ah, então, o senhor tinha dito para não comer, o senhor tinha dito para Adão, né, que ele não devia comer daquela fruta. O Senhor, a gente sabe que ele falava com Abrão, ele já tinha dito a Abrão que haveria um filho da descendência dele, que ele ia gerar. Ele não tinha dito que era com Sarai, mas se ele podia dar um filho a ele, que já estava 10 anos aqui em Canaã, significa que esse homem tinha 85 anos de idade. Se Deus podia dar um filho a ele, por que ele não podia dar a Sarai? Fala sério. Mas ele fez a mesma coisa de Adão. Ele seguiu o conselho mal da esposa dele. A palavra de Deus diz que uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. Mas a mulher tola, ela com suas próprias mãos o destrói. Minha gente, pense numa história que cabe junto com esse provérbio. Por quê? Porque olha o desastre que está aí até hoje, né? Então, não teve juízo nenhum dos dois. Minha gente, quando Deus junta um casal, eles precisam buscar Deus juntamente em sabedoria. Então, os dois, se um falha, o outro vem e diz assim: Olha, não é bem assim, não. O Senhor não disse assim, não. O Senhor disse para eu não comer da fruta. A gente não deve comer. O Senhor disse que ia dar esse filho para mim. Se ele pode dar para mim, ele pode dar para você também, Sarai. Então, vamos aqui, né? Fazendo as coisas, esperando o Senhor ir na frente e seguindo ao Senhor. Mas não aconteceu. Isso é um alerta para nós, na nossa vida hoje, minha gente. Se liga que o Senhor está nos ensinando, tá? E aí, o que que seguiu lá no Éden? A acusação de lado a lado. Vê só o que vai acontecer agora, né? Versículos 5 e 6. Então, Sarai disse a Abraão: A culpa do meu sofrimento é sua. Coloquei a minha serva nos seus braços e agora que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Olha a situação agora, né? Aí, versículo 6, Abrão respondeu a Sarai: Veja, a sua serva está nas suas mãos. Faça com ela o que for bom aos seus olhos. E Sarai deve ter aprontado mesmo, né? Porque a palavra diz que Sarai oprimiu tanto Agar que ela fugiu da sua senhora. Minha gente, Sarai estava grávida quando fugiu. Sarai acusou Abrão. Abrão se eximiu da culpa, disse: Não, peraí, foi a mulher que me deste, que me deu a fruta. Senhor, foi Sarai que me mandou aqui eu ter um filho com Agar. E a serva fugiu. Fugiu para onde? Fugiu para o deserto, minha gente. Ela fugiu para o deserto. Ela foi-se embora grávida para o deserto. Essa mulher estava realmente pirada. Versículos 7 e 8, né? O anjo do Senhor. Primeira vez que o anjo do Senhor é mencionado na Bíblia. Yahvé é o que está lá no original. É o anjo do Senhor. Entende-se isso aqui como a própria encarnação de Jesus antes daquela época, né? Antes da época lá de Jerusalém, de Samaria, toda aquela história, né? Que esse anjo do Senhor seria mesmo a presença de Deus. Aí esse anjo encontrou Agar, vê mesmo onde? Perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur. E Sur, minha gente, aí os estudiosos vão lá e olham, Sur era na fronteira com o Egito. Essa mulher fugiu lá de Hebron, que eles moravam lá, e ela foi para a fronteira do Egito, ela estava voltando para a casa dela, para a família dela, para as origens dela ali, mas o Senhor a impediu. O Senhor não deixou que isso acontecesse. Ele foi lá e ele perguntou para ela aquelas coisas que o Senhor pergunta, mas ele já sabe a resposta, né? H, aí ele identifica. Antes, quando ele falou com Sarai, ele disse: Sarai, esposa de Abraão, né? Aqui ele diz: H, serva de Sarai. E onde você vem? Para onde vai? Ela respondeu: Eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Ela, pelo menos,
foi verdadeira, né? Ela foi sincera e disse: tô fugindo da minha senhora. Aí é muito importante que a gente entenda, né? Que essa palavra aqui, ela não diz que Agar ficou com medo. Lembra das outras aparições? O anjo apareceu para Maria e disse: não tema, não tema. Aqui a gente já leu hoje, né? O Senhor dizendo a Abraão: não tema, não tema. Ela não ficou com medo. Eu creio mesmo, né? Como concordo, né? Com vários comentaristas que dizem assim: aquela menina saiu, né? Do Egito com essa família, ela viveu, conviveu com uma família que adorava o Senhor e ela não se intimidou com a presença do anjo do Senhor no meio do nada, né? Ela estava lá numa fonte, provavelmente pegando um fresquinho do que eu vim fazer, né? Aqui no, estou no meio do deserto, eu vou ficar aqui nessa fonte porque é o único lugar de refrigério, mas ela entendeu a voz, ela respondeu a voz. Vocês estão entendendo que essa escrava egípcia estava conversando com Deus Altíssimo? Deus é muito democrático, minha gente. Ele é democrático. Pense num Deus disponível, né? Aí, os versículos 9 a 12 falam do anjo do Senhor dando revelações a Agar. Eu não quero entrar aqui no detalhe, mas você vai ver que o anjo disse a ela: volte à sua senhora e submeta-se à autoridade dela. Houve orientação, houve direcionamento ali, mas ele fez uma promessa, o anjo fez uma promessa, disse: multiplicarei tanto a sua descendência que essa não poderá ser contada. Pense numa promessa. Agora veja bem, a salvação não viria por ali. Ele disse que ia aumentar, né, multiplicar a sua descendência. E aí ele deu uma ordem, uma orientação, disse: você vai dar o nome dessa criança de Ismael. Ismael significa Deus ouve, e Deus ouviu Agar na sua opressão. Minha gente, muita coisa para a gente meditar aqui, sabe? Agora, versículo 12, eu vou ler para vocês, porque tem tudo a ver com a gente no dia de hoje. Ele diz: olha, você vai ter um filho, eu vou multiplicar muito a sua descendência, mas esse filho será como jumento selvagem. Pensa no elogio. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Gente, Ismael, não sei se você sabia, mas muita gente sabe que Ismael é o pai da nação árabe. Ele é o pai daquela nação que vive em conflito com Israel. Daquelas nações, na verdade, né? São várias nações. Ele é meio irmão, Ismael, né? De Isaac, que ainda não apareceu na história, mas vai aparecer em breve, né? Que é o pai da nação de Israel. Então, ali é tudo família, naquela confusão toda, tá? Enfim, os últimos versículos 13 a 16 tem o desfecho aí, né? Perdão, do evento. Aí H chama Deus de Deus que me vê, né? E a palavra diz que H teve um filho de Abrão e este, ou seja, Abrão, lhe deu o nome de Ismael, ou seja, ela voltou, contou a história, imagina-se, né? Teve o filho e Abrão seguiu, né, aquilo que Deus tinha dito, o anjo tinha dito. Agar colocou o nome dele de Ismael, né? Então, vamos para frente agora. Chegamos no capítulo 17. Meio atrasadinhas aqui. Agora, a gente vai ver Deus falando de novo a Abraão sobre a sua aliança, né? Versículos 1 e 2. Dá para ler assim, parece que não é nada, já sei, né? Mas veja a afirmação, detalhe, a confirmação de Deus. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, chegou a hora, né? O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Veja como ele se apresenta. Ele se apresentou como o grande El Shaddai. O El Shaddai. É assim que está lá, né? Nessa versão de Deus, está lá o Deus Todo-Poderoso. Segundo, ele disse:
ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Isso é um chamado. Olha, para de fazer besteira, Arão. Para de fazer besteira, Kátia. Para de fazer tolice, mané. A gente precisa obedecer ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, para Ele poder fazer na nossa vida o que Ele quer fazer. Ele não pode estar fazendo, ostentar, influenciar a vida de pessoas quando eu mesmo estou aprontando por aí, né? Não tem jeito. Versículo 2: Assim confirmarei a minha aliança entre mim e você. A aliança de quem? Ele disse: minha, confirmarei a minha aliança entre mim e você. Vocês estão vendo? A aliança é de Deus. Ele propôs, ele vai realizar. Aleluia. E por fim, ele diz: multiplicarei muitíssimo a sua descendência. É muitíssimo, não é muito. Muitíssimo. Aí nos versículos 3 a 14 desse capítulo 17, Deus vai reiterar a aliança eterna, eterna agora apareceu, porque ela inclui eu e você, não somente os descendentes de sangue de Abraão, e ele fez essa aliança de novo com Abraão e sua descendência. E aí eu convido você a estar lendo isso com calma. A gente, vocês entendem que, pegando essas escrituras, é um convite, uma motivação para você estudar as escrituras, se apegar a elas e ler com cuidado, né? E ler de novo, e depois ver de novo as nossas observações, para você reter isso, aprender disso, deixar Deus falar com você através dessa palavra. Então, você vai ver nesse trecho que eu falei, de 3 a 14, tem várias vezes a palavra aliança, né? Eu estou vendo aqui marcada comigo, pelo menos 4, né? E uma delas diz aliança eterna entre mim e você e a sua futura descendência por todas as gerações, para ser o seu Deus e Deus da sua descendência. E a gente sabe lá de Romanos, que a gente estudou, se não sabe, vai lá em Romanos, que nós somos descendência de Abraão, porque a descendência de Abraão que Deus está falando é a descendência da fé de Abraão, a descendência daqueles que têm a mesma fé que ele teve, aquela do versículo. Eita, do versículo 6 do capítulo 15. Então, essa fé é a família da fé de Abraão, inclui a mim e a você, tá? E aí, versículos 10 a 14 fala do sinal da aliança, que é a circuncisão. Então, Deus está ali estabelecendo, ele fala: esta é a minha aliança com você. Percebeu o reforço? Deus está repetindo, eu estou repetindo também. A minha aliança com você, no versículo 10, com a sua futura descendência, a aliança que vocês guardarão. E aí ele fala que todos os sexos masculinos eles vão ser circundados. E aí ele fala de circuncisão. Nesse trecho de 10 a 14, eu marquei a palavra circuncidado 5 vezes. 5 vezes tem a palavra circuncidado. Por quê? Porque está se referindo à aliança. Tem 5 vezes a palavra aliança, não, 6 vezes a palavra aliança e 5 vezes a palavra circuncidado, porque a circuncisão era a marca da aliança. Aí, o que a gente tem a ver hoje? Porque a gente não se circuncida? Sim, nós nos circuncidamos. Circuncisão, minha gente, é referido no Novo Testamento como o batismo nosso. E aí eu convido você a anotar de novo, né, alguns versículos para frente, né, a respeito da circuncisão do coração. Anota aí, Colossenses 2, versículos 11 e 12. Diz assim: nele também vocês foram circuncidados. Colossenses, viu? Novo Testamento. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso acontece quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Vocês estão vendo
essa relação. Então, é importante que a gente se atenha a isso, a respeito da circuncisão. É, ainda tem Romanos, eu vou citar dois versos de Romanos aqui para você. Romanos 4:11 diz: Abraão, né, no caso está lá, recebeu a circuncisão como selo de quê? Da justiça pela fé. Então, aquilo era o selo da justiça pela fé, que é o que nós recebemos com o nosso batismo. E Romanos 9:8 diz, noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Estão ligados? A gente está ligado nessa aliança que tem como sinal a circuncisão. Nós também temos. E aí, nos versículos finais, de 15 a 27, nós vemos Deus falando a respeito de Sarai. Ele troca o nome de Sarai para Sara, e é muito interessante, porque essa palavra, né, dele ali antes Sarai era princesa, né? E agora Sara é como que uma referência, né? Como que uma mãe mesmo da nação. Então, é muito importante a gente notar essa mudança de nome dela. E ainda tem um questionamentozinho aí da parte de Abraão, a gente ainda vê um papo, né? Que Abraão, ele se prostra com o rosto em terra diante do Senhor, mas ele começa a rir, a pensar consigo mesmo, será que um homem de 100 anos de idade pode gerar um filho? Será que Sara pode dar luz com 90 anos de idade? Será? O que você acha, minha gente? Olha, eu vou dizer, viu? Hoje de manhã, interessante, porque eu estava esperando aqui a hora, eu ouvi a respeito do nascimento de um bebê, de uma ex-aluna da BSSM, da nossa escola de Ministério Sobrenatural, e ela teve um bebê hoje na Alemanha, e nós vínhamos orando por ela há várias semanas, porque há várias semanas ela estava com 3 centímetros de dilatação e com sérias contrações, contrações ritmadas, e pai, aquele bebê ia nascer prematuro, e nós oramos, e nós oramos, e nós oramos, como igreja, né, do Senhor, e ela hoje teve o bebê dela com 39 para 40 semanas, um bebê a termo, completamente, né? Perfeito, saudável, com um nome lindo aqui, meu Jesus, não anotei aqui, mas tem Shalom no nome do menino, é Eli Shalom é o nome do menino, um alemão, vê só. Enfim, minha gente, é isso que o Senhor tem para nós, né? Ele tem uma aliança com uma circuncisão, com uma marca, e nós fazemos parte dessa aliança. Nós somos o povo escolhido de Deus e nós precisamos viver como tal. Vamos estar em comunhão com o Senhor, entregando os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas promessas a Ele, porque nós precisamos dele para a realização da aliança dele a estarem lendo esses capítulos, para mim, foram de grande, grande instrução mesmo, mas eu quero que vocês possam desfrutar disso também. Vamos ver aí o que é que vocês têm a dizer a respeito de tudo isso que nós vimos aqui. Com vocês agora, cadê vocês? Fala sem briga, venham-se embora. Cadê vocês? Hoje temos um bando de pessoas que vêm aqui no nosso bazar, então a sala está meio desocupada. Estou vendo Laura aqui, não sei o que ela está fazendo aqui, porque o barulho está rolando lá fora. Cadê vocês, minha gente? Vai, Aninha, abriu aí esse mic, É, fala com a eu gente. estava esperando alguém, aí eu disse, né? Mas A gente eu sempre vou dá uma falar. chance. Nossa, tantas coisas, Kátia, tantas coisas aqui. Eu não sei nem por onde eu comece, né?
Mas eu queria falar uma coisa, não sei se eu vou ser meio viajada aí, mas eu queria falar uma coisa assim, vê, não sei se faz sentido isso, né? Mas Abraão, aí eu estudando, né, os capítulos anteriores, ele saiu dessa terra de Ur dos Caldeus. E a terra de Ur dos Caldeus era uma terra que era voltada muito à idolatria, à coisa de astrologia, né? De astrologia, a deusa da lua, não sei o que, essa coisa de astros, de estrelas e tal. E aí, quando Deus falou aqui, né? Olha as estrelas do céu, se é que você pode contar. Eu não Eu gosto de senti olhar, assim, ó. como se Deus estivesse tirando uma onda. Sim. Deus tivesse Aí ele dito vai assim, falar, Ana Cristina, olha para os passarinhos, vê ali aquele negócio. isso, Tarará. Com certeza. isso, isso. E assim, a gente estudando, a gente está numa série de parábolas, né? As parábolas de Jesus nos cultos, nos domingos, os 40 dias, né, com Jesus. Aí ele, todo domingo é uma história de uma parábola. E aí eu associei isso, assim, poxa, como Deus fez isso com Abraão, usando algo que ele conhecia, e como Jesus faz isso nas parábolas, pegando, tipo assim, a candeia da mulher, assim, essas coisas do nosso dia a dia, né, para falar com a gente. Eu acho isso tremendo. Assim, era isso, uma das coisas era isso. E essa história de H também, Só para não me esquecer, segura a onda aí, você vai continuar ah, falando, mas eu quero dizer assim, aqui a gente tem uma evidência disso. Essa história do boi partido no meio, bota para lá, bota para cá, o que é isso? Porque eu já tinha visto Deus dizer assim, eu vou consumir, né? O fogo consumidor, vir consumir a oferta. Pá. Esse negócio de passar no meio, eu não sabia o que era, até estudar agora e ver que aquilo era um hábito, né? Social, cultural daquela nação, e agora aquilo faz sentido para ele. Agora Abraão está lá só olhando e Deus está lá, parta aqui o novilho, parta mais, parta cinco. Eu não falei por causa de tanta coisa que tem para falar, mas cinco é o número da graça na palavra. Isso é uma coisa muito importante, é o número da graça na palavra. E havia ali cinco animais associados com aquela aliança que estava sendo assinada de acordo com alguma coisa que eles já conheciam, né? Vai, Aninha. aí Desculpa. Pablo até colocou aqui, amei a Assinatura. assinatura do Senhor. Eu também gostei muito disso, essa coisa do contrato, né? Quando você explicou muito bem explicado. Mas eu vou parar aqui, tem muita coisa, deixa aí o pessoal falar. Eu quero falar e pegar esse gancho aí desse sangue. Eu vou ler um pequenininho comentário da Bíblia Mensagem sobre isso, que é fantástico e complementa para a gente. Enquanto o sangue corria ali entre essas partes, né, que evidencia a vida das metades dos animais, escorria pelo chão, os sinais da presença de Deus se movia entre elas. Deus misturava sua vida com a vida da criação ao participar desse ritual. E ele se tornava o assinante desse contrato. Gente, eu achei isso tão fantástico. É só ver o que você disse em outras palavras, mas eu achei lindo. Ele misturava, é como se dá direito a andar ali pelo aquele sangue, né? Ele se movia, né? E aquilo era literalmente, como você disse, a assinatura de Deus por sangue nisto. E daí o sangue de Jesus sobre a limpeza de nós, é a assinatura na nossa vida. Então, assim, é uma conexão muito linda. Amei isso aqui. E vou ler com muito detalhe cada comentário de cada texto que a gente tem aqui, né? Duas Bíblias monstro aqui, eu olhando cada uma, mas é isso mesmo. Obrigado, te amo. Amém, amém. Quem mais? Volta aí, Aninha. Fala o que você ia É, falar. então Ou o vou povo tá voltar, vou brigando para entrar voltar, aqui. vou voltar. Assim, Kátia, outra coisa também que me chamou a atenção, né? A gente fez 3 capítulos a semana passada, onde tinha aí no meio deles tinha a descida do Egito, aquela história da descida do Egito, que foi um pecado, uma falha. Aí aqui a gente vê 3 versículos e no meio deles a história de Agar, o jeitinho de Sara ali de trazer a promessa
sem realmente estar, né, na obediência a Deus. Então, é, mas aí é duas coisas. Primeiro, quando H fala que Deus é o Deus que a vê, tu és o Deus que me vê. Ou seja, isso não é só assim uma frase de boca, tu és o Deus que me vê, tu és o Deus que me vê, eu sendo uma escrava egípcia, fora dessa linhagem de Israel, mas o Senhor me vê. Então, o Senhor vê, não é porque eu estou ali na igreja ou porque eu faço parte de uma denominação, o Senhor me vê. O Senhor me vê porque eu sou filha dele, independente se eu sou grega, judia, inglesa, americana, brasileira, se eu moro onde, independente, ele é o Deus que nos vê. Pronto, ponto, barra. E aí, é uma coisa que o pastor Jason falou no último comentário que eu amei, assim, ele disse que Deus traz essas coisas. Eu falei, a Bíblia é tão linda porque ele trata Abraão como esse herói da fé, mas também mostra, revela os pecados do homem, a fraqueza. E aí, o pastor falou assim, a gente olha para a Bíblia passeando, ao invés de a gente parar, né, nessas fraquezas e dizer assim, ele é fraco, eu também sou. Não, é olhar para Deus, que é misericordioso e que é grande, né? E que apesar disso tudo, minha gente, apesar disso tudo, depois de tudo, Abraão aqui ainda no 17, ainda prostrar e dizer, permite que Ismael seja meu herdeiro. Apesar disso, assim, Deus, meu Deus do céu, eu fico louca com a misericórdia desse Deus lindo, né? Ah, Aninha, então eu vou falar uma coisa que eu achava que era que você ia falar, porque, olha, da outra vez você comentou, né, na semana passada, que, olha, a H, ela provavelmente teria sido uma parte da oferta do faraó, né, para Abrão ali, mas mesmo que ela tenha sido adquirida, né, ela foi adquirida naquele jeitinho que as pessoas deram para se sustentar ali na terra que é mais fértil, no Egito, ali agora, né? E da mesma forma, essa pessoa estava ali dentro da casa deles, e esse foi o fruto que Sarai ofereceu para Abrão ali. Então, continuando, né, a saga da ida ao Egito, né, era como se, para mim, está representando ali aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, agora, Sarai pegou daquela fruta, tomou da fruta, está no texto, e a deu para Abraão, e Abraão entrou na onda dela, né? E tudo isso aconteceu. Aí você fala desse pedido, né? Ai, o meu filhinho cresceu, a família cresceu, tá até hoje, são poderosos. Gente, inúmeras, a gente tem tempo a parar aqui, profecias a respeito disso, a guerra daqueles povos, né? Quem é dono da terra, porque os árabes dizem, nós somos donos da terra, mas Deus disse assim: olha, a minha promessa, a minha aliança, ela vem pela sua linhagem e é através de Sarai. Está escrito na palavra. Então, é aquela história. Eu pego um pouquinho da história, mas eu vou ajustar a história para o que eu gosto, para o que eu quero. Então, há aquela grande briga ali. Mas, de novo, nós estamos de fora e assistindo tudo isso, e Deus nos mostrando tudo isso. Esse é o caminho. Aí, assim, eu vou me preocupar com a guerra que está lá, eu oro, Deus abençoe, que haja poucas vítimas, parará, mas eu tenho que me preocupar com o meu papel em tudo isso e, assim, levar realmente a minha vida colaborando com aquilo que Deus quer fazer através de mim. É muito importante que eu não perca isso de vista, porque foi tudo isso que aconteceu com Abraão. Ele se distraiu. Eu estou muito velho. Como é que um homem de 99 anos vai ter uma criança? É aí, ó, vê aí esse negócio, né? Como é que uma mulher de 90 anos vai ter uma. Como? Com Deus Todo-Poderoso na área. Só isso, né? Então, isso aí é muito importante para a gente. É o que que isso traz para a nossa vida, amém? E aí, povo, mais algum Amém. comentário? Eu assim, tenho assim, um comentário assim, que me chama muita atenção, sabe? Eu sei que a hora está muito avançada, mas quando primeiramente, que eu já coloquei aqui, né? Eu amei essa questão da assinatura do Senhor, assim, isso me arrepiou bastante aqui, chega, tô, assim, vibrando. E eu fui pensar nos elementos de um contrato, né? Um contrato, ele tem um papel, né? Ele tem
o teor do contrato, o prazo do contrato, qual foi a caneta, a tinta, as partes envolvidas. Assim, eu estou assim viajando aqui e eu vou assim refletir. Eu acho que essa manhã toda sobre essas questões, gente. Ali, muito obrigado, viu, Kátia? Olha, você está abrindo assim um leque assim maravilhoso, né? Eu já li várias vezes aqui o Pentateuco, mas assim a sua visão é fantástica, fantástica em relação a isso aí. Eu tô assim, tô amando. Obrigado mesmo. Deus te Amém, né? Que você abençoe possa ir muito. lá e buscar mais na fonte, né? Na Então, fonte. Isso aqui é só para chamar aí. Bom, tá na hora, né? Da gente ir com o nosso pastorzão. Pastor, entra aí. Olá, gente. Bom dia. Eu estou aqui bom dia, direto dos pastor. estúdios. Olha aqui, ó. Ela está aqui, ó. A Dos professora est- está aqui, né? Então, mas muito bom. A gente está aqui, né, nessa esse aprofundamento, né? A pegar essas escrituras nos convida a isso, como o Kátia acabou de falar aí, nos convida a esse aprofundamento, que isso nos leve além. Assim, eu curto viajar nessas histórias, né? Mas sabendo que a Bíblia não é um livro de histórias, é um livro que contém histórias, mas são histórias onde a grande conclusão, por mais detalhes que a gente possa ter aí, tudo aponta para um grande intervenção de Deus, um controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, né? Então vamos orar, agradecer a Deus por essa parte de hoje e por tudo que Ele tem para a gente aí para essa semana. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela Tua graça, Tua misericórdia, tudo que temos recebido de Ti, Senhor Deus, essa palavra que foi ministrada, foi exposta com tanta sabedoria, traga a cada um de nós, Pai, entendimento, traga a cada um de nós, Pai, a certeza de que nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos uma aliança, nós temos promessas, e nós temos sim, Pai. Nós queremos viver por essa realidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Amém. gente. Uma ótima Amém. Tchau, semana para gente. vocês. Boas... Até a Amém. Até próxima mais. aqui, né? Até já já. Amém. Amém. Que Deus Amém. abençoe Beijo. todo mundo. A Abençoe. leitura